Paz e graça para você. Eu sou o pastor José Francisco, pertencente ao Ministério da IADA e, por misericórdia, trabalhando ali na congregação Carlos Sampaio, a primeira congregação da IADA, a gente cooperando para levar esclarecimento de salvação àqueles que estão ao nosso alcance. E eu convido você a uma reflexão na epístola, a segunda epístola do apóstolo Pedro, chamada de segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Essa epístola foi escrita nos anos, cerca dos anos 66 a 68, depois de Cristo, e ela traz por tema a verdade de Deus e os falsos ensinos dos homens. Então, Pedro já tinha um cuidado muito grande com a igreja, com as igrejas da Ásia Menor, para não deixar que elas fossem contaminadas ou se desviassem do propósito fiel de Deus para serem enganadas e levadas à perdição ou a deturpar a santa e gloriosa palavra. Então ele faz a apresentação dele, no versículo 1 ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi pela justiça de Jesus que nós fomos alcançados, não é pela nossa própria justiça. Ninguém pode se justificar diante de Deus para a salvação. É graça e misericórdia de Deus. Mas reconhecer o sacrifício de Jesus, reconhecer a obra vicária de Jesus, isso fará com que a gente alcance graça diante do Senhor pela virtude do Senhor. Então ele nos convida a vivermos uma vida diferenciada depois que entendemos isso. Aí ele diz assim, graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua gloriosa virtude. Então, virtude é qualidade moral, qualidade perfeita do nosso Deus, e Ele nos chamou para vivermos uma vida diferente e representarmos o nome dEle. Daí, todo cristão que se converte de fato, que recebeu o novo nascimento, precisa ter o cuidado com o testemunho, ter o cuidado com a vida que ele vai levar dali por diante, porque ele passa a ter um compromisso com a santa verdade. E para isso ele precisa fugir dos enganos que há no mundo, dos enganos que há que o cerca. Então ele convida aqui, ele continua dando instrução no versículo número 4, ele diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Então, o mundo é enganoso, o mundo leva as paixões, o mundo prende as pessoas debaixo dos desejos impuros. A consciência são os desejos impuros que ele fala aqui, ele combate isso. E diz aqui que todo cristão, toda pessoa que recebe Jesus como Salvador deve fugir disso. Isso está em nós, é coisa que é da matéria, do mundo. Mas quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora precisa viver em novidade de vida, precisa aprender a viver como Cristo determina para a nossa vida. Daí ele continua dizendo que a gente precisa ter cuidado, fugir, escaparmos da corrupção do mundo, e porque há uma consciência nesse mundo que prende as pessoas, o desejo do mundo prende as pessoas e faz as pessoas escravas da ação de Satanás. Ele está falando do mundanismo. E aí ele diz aqui no versículo número 5,
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Então ele disse, a gente tinha que pôr toda a diligência, todo o cuidado, que recebemos Jesus, agora temos todo o cuidado para não sermos enganados e vivermos conforme os princípios do mundo. Satanás, ultimamente, ele tem tentado enganar as pessoas, levar as pessoas a acharem que são cristãs, mas que não tem nenhum compromisso com santidade, não tem compromisso com verdade, não tem compromisso com viver o amor, não tem compromisso com aquilo que a Bíblia determina, chama a atenção para que fujamos, porque não adianta nada a gente tomar o nome de Deus, dizer que está servindo a Deus, mas não procurar fazer a vontade dele. Então ele chama a responsabilidade para que cuidemos disso, porque virtude é qualidade moral. Ele chama a gente para virtude e a ciência, conhecer, que a ciência é conhecimento. E ele diz o conhecimento, a temperança. Uma vez que nós vamos, o versículo 6 diz, e a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Olha só, o que ele usa aqui para dar a gente um despertar, para que a gente fuja. Ele chama a gente para a ciência, conhecimento. E a temperança, controle, moderação. E chama a gente também para, além da temperança, a gente buscar a paciência. E da paciência a piedade. A paciência, a gente sabe que é muito difícil o ser humano ter paciência. A gente é paciente enquanto as coisas estão sob nosso controle, mas a gente precisa buscar essa paciência quando a gente está vivendo as adversidades, quando a gente está vivendo aqueles ataques, está vivendo aquelas coisas que são contrariedade, buscar a paciência para superar. E ele diz que a paciência vai fazer com que a gente busque a piedade, seja piedoso, veja nas pessoas a deficiência que ela pode ter, o porquê elas são escravizadas pelo mal, e a gente precisa ter controle. É diferente de você ter uma pessoa que está querendo professar a mesma fé, mas que ela não quer entender isso, ela quer andar de qualquer maneira, do jeito dela, ela quer se colocar como soberba, presunçosa, orgulhosa, e não quer que as coisas aconteçam fora da maneira que ela pensa que é, mas ele está chamando aqui exatamente a isso, a viver agora voltado para Cristo, porque essa piedade, o que é piedade? Piedade é a prática do bem. Piedoso é a pessoa que pratica as coisas que é do bem. E o ímpio é o que pratica a maldade. Então ele está chamando a gente que através da paciência a gente vai passar a praticar o que é bom, para praticar o bem. E ele diz que, o versículo 7, e a piedade faz com que nós pratiquemos a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Fraternidade é exatamente isso. A gente ter afeto, ter afeição pelas pessoas, viver uma firmeza de amor, de querer o bem dos outros, procurar o melhor para os outros, procurar que as pessoas estejam ou igual ou melhor do que a gente. Mas aí isso é muito difícil, porque as pessoas vivem uma presunção, uma soberba, uma prepotência. Não quer, ela quer estar autodominante e às vezes não aceita nem que venha da liderança dela o conselho. Nós já observamos aqui, o apóstolo Pedro estava dando conselho aos seus liderados, e a igreja já estava ficando velha, ele sabia que estava se aproximando. O próprio Jesus já havia revelado que ele iria padecer a morte física, e aí ele estava preparando aos seus subordinados para que desse continuidade, para que se mantivessem firmes e não se deixassem influenciar pelos falsos. Os falsos vão estar infiltrados. O grande problema do falso é que ele parece com o verdadeiro. O grande problema do falso é que ele está no meio, entendeu? E aí ele acaba causando grande transtorno, porque o falso é o verdadeiro enganador, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E ele diz aqui,
o versículo número 8, assim, ó, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente buscar essas virtudes aqui que ele colocou aqui, se a gente buscar ser virtuoso, se a gente buscar paciência, ser diligente, acima de tudo, ser diligente, buscar a ciência, o conhecimento da causa que nós estamos servindo, a temperança, buscar essa paciência e sermos piedosos e, acima de tudo, a fraternidade. Fraternidade, irmãos, não é simplesmente o ato de dar comida a quem tem fome. Tem gente que pensa que você justifica com isso. A fraternidade é estar do coração, você se colocar no lugar da outra pessoa, ser afeição e ter afeto natural para buscar o bem das pessoas. Isso, algumas pessoas, mesmo servindo a Deus, não, elas são soberbas, orgulhosas, presunçosas. Ela acha que só o que ela faz tem efeito, tem valor, e ela não consegue se render, não consegue se humilhar, não consegue doar-se pela causa de outro. Então ele chama essa atenção, ele chama essa atenção para que pratiquemos isso. E o amor, que o amor não é simplesmente um sentimento de gostar. O amor é uma dedicação para levar a pessoa ao bem, para erguer a pessoa, para colocar a pessoa em bem-estar. Isso que é o amor que ele está falando aqui. Ele não está falando do amor eros, paixão, desejo físico, não. Ele está falando aqui de um amor fraternal, de um amor entre irmãos. Ele está falando aqui de um amor estorge, um amor familiar, um amor que quer um bem conjunto. Ele está falando aqui até desse amor mesclado com o amor ágape, que é o amor de Deus, o maior amor. Então a gente precisa buscar, e só o Espírito Santo pode nos dar. Aí é que ele diz aqui no versículo 8, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, e nem estéreis improdutivo. Se a gente estiver buscando a Deus, a gente não vai ficar ficar ocioso, não querer trabalhar. Tem gente, qualquer coisinha que ela sofre um agravozinho, ela se encosta, não quer trabalhar, diz que não vai trabalhar, não se apresenta. Servo de Deus foi chamado para trabalhar, irmãos. Foi chamado para servir a Deus. Foi chamado para buscar o crescimento da obra de Deus. Então, quando a pessoa se coloca na ociosidade e ela não quer fazer nada debaixo de uma liderança, ela quer fazer aquilo que ela bem entende. Quando faz aquilo que ela bem entende. E aí, nesse caso, ela vai ser uma pessoa estéril, não vai ser produtiva. Ele diz que se houver isso, o nome do Senhor não vai ser glorificado na vida dela. Então a gente precisa buscar essas qualidades que ele apresentou aqui para que haja crescimento espiritual. Não é aquele crescimento que a gente está querendo fazer notória, é que o Espírito Santo encontra em nós. Aí ele diz, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Então, se não houver esse sentimento, essas qualidades que Pedro colocou aqui, a pessoa, com tudo que ela pode fazer, mas nada vai adiantar, nada vai valer, porque se ela não fizer as coisas por amor para Deus, irmãos, o mais importante é que a pessoa busque fazer as coisas por amor e fazer para Deus, não para si mesmo. Tem gente que faz alguma coisa, tudo que ela faz, ela quer ser reconhecida. Não, irmãos, se você fez, preste atenção, o Deus que te enviou, o Deus que te deu o dom, te deu a capacidade, ele te acompanha em todos os momentos, ele vai te recompensar. E ele é justo, ele não deve nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é justo para fazer aquilo que ele quer. E a palavra ensina que ele nos dará recompensa muito maior do que aquilo que a gente merece. Na realidade, que a gente não merece é nada. Então ele diz, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, às vezes a pessoa esquece de que ela foi purificada. Ela, quando vem para Jesus, Jesus me salvou, me libertou disso e disso, daqui a um pouco parece que ela esqueceu, ela torna-se ingrata novamente e não quer valorizar
aquilo que Deus fez por ela e está preparando ela para poder anunciar isso e fazer com que o seu testemunho, a sua vida mudada, possa ser a verdadeira carta aberta para que as pessoas vejam. Mas muitas das vezes a impaciente, né, não quer ter aquela paciência, não quer lutar, porque para ser paciente tem que superar muitas aflições, muitos problemas que a vida proporciona. Então é dificílimo. Aí ele chama aqui essa atenção, irmão, para que a gente tenha um cuidado. Ele diz, ó, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, por que a gente tropeça? É porque a gente não quer obedecer a Deus, porque a gente não quer obedecer a palavra, a gente quer andar segundo o curso da nossa própria vontade, aquele impulso, aquele ímpeto, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser aprovado isso, tem que ser do jeito, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer, é do jeito que a gente precisa, é se humilhar diante do Senhor, porque o que a palavra, o próprio Pedro disse no capítulo 5, versículo de número 6, humilhar-me por debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, no seu tempo, vos exalte. Então ele vai nos exaltar no tempo dele, né, no nosso querer. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado de nós. Mas para isso a gente precisa humilhar-se debaixo da sua potente mão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Quem exalta é Ele. Quem exalta é Ele. Porque, ele diz aqui no versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, para que a gente alcance graça para entrar no reino, é preciso viver na palavra, com a palavra e obedecendo a palavra, não é do jeito que a gente quer. A palavra representa o próprio Jesus. Se a gente não quer obedecer essa palavra, a gente está desobedecendo a Jesus. E a gente acha que obedecer essa palavra é fazer aquilo que a gente quer. Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que Ele determinou. No versículo 12 ele diz, ó, pelo que não deixeis de exortar sempre acerca, não deixarei de exortar, Pedro falou, não deixarei de exortar sempre acerca destas coisas, ainda que bem parece, que bem as sabe, ainda que você já sabe, mas você precisa ouvir novamente. Pedro está dizendo, eu não vou deixar de falar isso com você não. Então, e hoje em dia, a liderança é o seguinte, um líder, quando ele começa a falar uma coisa com o liderado repetidas vezes, o liderado fica aborrecido, ele não quer mais saber, ele fecha a cara e não quer saber, ele quer fazer do jeito dele. Isso ele está chamando aqui, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Mesmo sabendo a verdade, você precisa ouvir ela constantemente. Quem se aborrece com a verdade é porque está querendo negar a verdade. Então ele está dizendo, eu vou estar falando com vocês essas coisas constantemente, porque eu preciso manter vocês debaixo desta compreensão e dessa consciência, desta determinação. Aí ele diz aqui no versículo número 13, tendo por justo, enquanto estiverdes neste tabernáculo, despertai-vos com a demonstração. Enquanto a gente estiver aqui nessa vida, a gente vai se despertando com a demonstração, com o ensino da palavra. E outra coisa, não tem ninguém que fica perfeito aqui na palavra, que ele não precisa de ouvir de ninguém, que ele só ele é o bambambam, é o soberano. Ele precisa, tem sempre alguém para que ele seja se orientando, e a gente aprende uns com os outros. Mesmo um líder de uma congregação, ele está lá na liderança, mas ele aprende até com a criança. Mas ele precisa estar disposto. Ele foi chamado para colocar ele como líder, mas ele precisa entender quem dita é o Senhor, e quem trabalha na igreja, quem leva a igreja ao centro da vontade do Senhor é o Espírito Santo. Então ele precisa ter intimidade com o Espírito Santo.
ninguém pode dizer que tem intimidade com o Espírito Santo negando a comunhão com os irmãos. Isso que ele estava dizendo aqui, ó. Ele diz assim, ó, sabendo que em breve hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então ele já recebeu a revelação do Senhor que ele ia ter que deixar aquele tabernáculo. Ele iria, o corpo dele ia descer a campa fria, mas que ele estava cumprindo a sua missão e seria promovido. Aí o versículo de número 15 diz, mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenha lembrança dessas coisas. Ó, ele quero deixar esse legado para vocês, não vou fugir. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar falando para que vocês lembrem e continuem se defendendo contra o ataque dos falsos mestres. Aí isso, porque não vos fizemos saber a virtude da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro, ele podia dizer isso de peito aberto, porque ele gostou da experiência de ter o Senhor Jesus ao lado dele, de aprender diretamente as santas doutrinas através do próprio mestre do ensino, que é o nosso Senhor Jesus. E ele estava dizendo, eu estou passando para vocês aquilo que eu tive a experiência direta com aquele que é a fonte do ensino. E ele estava passando ali essa experiência e dizendo, eu depois da minha partida eu quero que vocês continuem defendendo essa causa e fugindo dos enganos, porque os enganos, os enganosos já estão circulando, rodeando, e como eu sempre digo, irmãos, o problema maior do falso é que ele parece com o verdadeiro, por isso que ele causa transtorno. Porque ele vem e às vezes ele se apresenta muito melhor do que o verdadeiro. Ele se apresenta, o cara que é enganador, ele se apresenta muito bem, é atraente, porque se ele aparecesse diferente, de uma maneira que fosse notória, todo mundo correria dele. A Bíblia diz que o diabo, se possível, ele entra com um sapatinho de algodão, não faz barulho, entra impecavelmente. As pessoas pensam, quando você vai falar do diabo, você pensa numa imagem assustadora, numa imagem causando pavor. Não, irmão, ele vem de sapatinho de algodão, muitas vezes ele penetra, mostrando que é o bambambam, que sabe o que acontece, que está em favor da pessoa, querendo levar a pessoa ao bem-estar, quando na verdade ele é um tremendo enganador. Só o Espírito Santo pode revelar. Por isso a igreja precisa buscar um dos dons preciosíssimos para a igreja, é o dom de discernir os espíritos, para que ela não seja enganada. Então, no versículo do número 17, 16, porque 17 diz assim, portanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Pedro ouviu isso no batismo de Jesus, Pedro ouviu isso lá no monte da Transfiguração, quando Jesus apareceu a Jesus, os céus desceu até Jesus, e Moisés e Elias estiveram conversando com Jesus, representando Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e ali estava o verdadeiro rei, a verdadeira palavra entre eles, e a glória foi tão tremenda que Pedro disse, por que não façamos aqui uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e outra para ti? Porque, irmãos, a presença foi fortíssima. E Pedro gozou dessa experiência, e quando ele estava naquela palestra, veio aquela voz dos céus e falou a todos que estavam ali, ali estava Pedro, João e Tiago, e logo que aquele momento de glória recolheu-se, o Pedro ficou tão maravilhado que ele lançou essa expressão, porque não façamos para ti uma tenda para Moisés, outra tenda para Elias e outra para Jesus?
porque ele já estava na graça, ele já estava debaixo da glória, irmãos. Algumas pessoas dizem assim, ele até se esqueceu dele. Não esqueceu não, ele já estava debaixo da bênção, já estava na superproteção. Então, essa determinação, Jesus foi enviado de Deus e ele foi revelado. Esse é o meu filho amado em quem tenho me comprazido. Meu irmão, será que nós temos satisfazido ao nosso Senhor? Será que a gente, de fato, a nossa vida tem causado alegria ao Senhor, na nossa chamada? Ou a gente simplesmente está naquela força da emoção, entusiasmado, fazendo aquilo que é simplesmente o nosso querer? Paremos e pensemos. Ele diz, versículo 18, que ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra da profecia, a qual bem fazeis estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia clareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A profecia de Deus, irmãos, é inconfundível. O homem pode falar e pode até colocar como se fosse profecia, mas o Espírito